Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje é dia 13 de Reshvan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 28 de outubro de 2023, os dias comum, a era comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos hoje no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. Então hoje nós temos a conclusão da nossa Parashá da semana, Ler Lechá, vá por ti mesmo, né? Falando Deus a Avraham. Pela graça bendita de Hashem, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma palavra de Baal Shem Tov, que nos fala sobre todo judeu possui esperança. Vamos ver aí também uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre a beleza inata em cada judeu, né? Então nós vamos ver essa posição aí do nosso Rebbe Menachem Mendel, que fala sobre esse detalhe aí, sem sombra de dúvidas. Vamos recordar os salmos, né, que precisam ser recitados em favor das vítimas sequestradas do povo judeu, nosso irmão, que se encontram na faixa de Gaza, e só Deus sabe o que eles estão passando na mão dos terroristas, né? E que estes salmos alcancem a graça divina para trazer as vítimas de sequestro em paz e em segurança, né? Além disso, também nós temos aí, né, uma palavra ainda do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a questão da circuncisão, mas dentro de um aspecto mais espiritual, a circuncisão da negatividade. É interessante a questão da circuncisão da negatividade. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco. Né? Não podemos contar o segredo já, né, no começo da live, não é verdade? Então nós vamos ver aí, a circuncidar a negatividade e as lições que tem para conosco dentro desse aspecto aí, ok? A nossa sétima aliá, né, está no capítulo 17 de Bereshit, Gênesis, né, a partir do versículo 7, e nós vamos até o versículo 27, né, encerrando a nossa Parashá da semana. Então nós temos aí hoje, né, dentro da nossa aliá, a questão do pacto da circuncisão, né, de Deus com Avraham, o nome, né, que vai ser mudado tanto de Avram para Avraham, Abrão para Abraão, e também o nome de Sarai, que será mudada para Sará, né? Então nós temos aí a mudança do nome de Sarai, né? E ela então vai ter a mudança do seu nome para Sará. E aí nós vamos ver alguns aspectos dentro desse sentido aí, ok? Primeiramente, a nossa palavra de prece em favor realmente dos nossos amados que estão estão prisioneiros, né, que foram sequestrados pelos terroristas, e também pela terra prometida, pelo povo judeu, o filho primogênito de Deus, para que realmente, através de salmos, as recitações dos salmos, as nossas preces alcance, né, o coração de Deus em favor dos nossos amados aí, ok? Então, hoje nós reservamos aqui a recitação do Salmo de número 72, né? Por quê? Porque esse salmo ele tem de fato muito a ver com as palavras, né? Os ensinamentos que nós temos para hoje, né? Temos aí a questão do título da nossa live, né? O pacto de Avraham e Mashiach, né? E também a grande vitória de Israel, né? Então nós temos essa conexão com esse Salmo 72. O comentário do Salmo 72, ele traz para nós, né, dentro do aspecto aqui, para a nossa meditação, da nossa reflexão, o comentário do Salmo 72 diz assim:
A missão de um autêntico rei judeu, olha só, rei judeu, te lembra de quem? É estabelecer uma ordem social pacífica e harmoniosa, onde cada membro esteja empenhado só em cumprir os preceitos da Sagrada Torá. Após uma vida inteira tentando construir sua utopia, David Melech entrega agora a Salomão, o seu filho e sucessor, a obra para ser completada. A oração apaixonada de David pelo êxito de Salomão, seu filho, é uma oração para o seu descendente mais distante e mais proeminente, o Mashiach. Esta é a meta de David, né? Então o Salmo 72 ele diz assim, Salmo 72 de Salomão: concede, ó Deus, tua equidade ao rei e tua justiça ao filho do rei, para que julgue com retidão teu povo e com magnanimidade os desamparados. Possam as montanhas trazer ao povo verdadeira paz e as colinas bem-estar. Abrindo um parênteses aqui, quando esse versículo 3 do Salmo 72 fala, possam as montanhas trazer ao povo verdadeira paz, está conectado com os patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. E quando fala, e as colinas bem-estar, está conectado com as matriarcas, Sara, Rivka, Rachel e Leia, ok? Possa ele distribuir justiça aos destituídos e salvação aos desvalidos, e que destrua os opressores, Assim, do nascer do sol até quando brilhar a lua, geração após geração, todos saberão te temer e respeitar. Que seja como o orvalho sobre a relva tenra, como a chuva benfazeja que irriga a terra. Que em seus dias floresça o justo e viceje a paz até quando não mais existir a lua. Que seu destino se estenda de um mar até o outro, da margem do rio aos confins da terra. Que os habitantes do deserto perante ele se curvem e que mordam o pó os seus inimigos. Que lhe paguem tributo os reis de Tarshish e das ilhas mais remotas, que lhes tragam dádivas aos reis de Shevá e Sevá, que ante ele se prostrem todos os reis e que o sirvam todos os povos, pois ele livrará o indefeso que suplica e o pobre a quem ninguém ajuda. Compadecer-se-á dos indigentes e dos sofredores, e salvará a alma dos desvalidos, redimindo-as da fraude e da violência. Será precioso a seus olhos o seu sangue, que assim seja a sua vida e que receba o ouro de Shevá, que preces por ele sejam pronunciadas sempre e que todos os dias seja abençoado. Que na terra até aos cumes das montanhas, seja abundante o trigo, que farfalhem os frutos de ramos carregados, como as folhas dos cedros do Líbano, que floresçam como relva na terra fértil as pessoas na cidade. Que eterno se torne seu nome, e que se perpetue assim como o brilho do sol, que todos sejam nele benditos, e que seja louvado por todos os povos. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, ímpar em suas maravilhas, seja seu glorioso nome para sempre bendito, e que se cubra toda a terra com a plenitude de sua glória. Assim seja. Amém. Terminadas estão aqui, então, as preces de David Melech Ben Ishai, o filho de Jessé. Ok? Então, esse é o Salmo 72, em favor da terra prometida, do povo judeu, das vítimas que estão sequestradas na faixa de Gaza, né? Que haja realmente uma grande vitória aí. E essa grande vitória é trazer realmente a união e a unidade do povo judeu para a revelação de Mashiach a qualquer momento.
e a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Ok? Outros salmos que podem ser recitados em favor das vítimas sequestradas são os salmos 20, 22, 69, 122 e o salmo 50, ok? Então esses salmos em favor dos nossos amados que ainda estão cativos, né? Provisoriamente ali na faixa de Gaza, ok? Vamos primeiramente para aliar a nossa leitura de hoje, né, capítulo 17, versos 7 até o verso 27, e depois nós vamos voltar ali na palavra de Baal Shem Tov e na palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, sobre a beleza inata de cada judeu, ok? Baruch Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro desse escopo aqui, principalmente sobre a questão da circuncisão, que é o tema realmente principal da nossa aliá de hoje, do nosso shiur de hoje. Então nos fala dentro de um aspecto, né, espiritualmente, sobre a questão da circuncisão, mas principalmente a questão da circuncisão do coração. E isso vem para todas as nações, para todos os povos, não somente para o povo judeu, mas para todos os povos. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a questão da remoção do prepúcio do coração, a película da apatia e arrogância que obstrui nossa conexão com Deus. Para nos circuncidarmos espiritualmente, devemos nos livrar do nosso apego à autoindulgência. Normalmente, não é tão difícil renunciar às gratificações materiais comuns e corriqueiras. É mais difícil separar-se dos apegos mais sutis, cujos efeitos negativos sobre nós podem não ser tão evidentes, né? Então, essa circuncisão do coração, dentro do aspecto espiritualmente falando, do apego à autoindulgência, é exatamente o apego ao nosso auto-eu, o nosso ego, o nosso egocentrismo, né? Eu sou o coitadinho e eu preciso de todos os benefícios de Deus. Só eu sou o coitadinho. Ninguém mais precisa do favor de Deus. Só eu que preciso. Então, circuncidar a negatividade está dentro do aspecto, nesse princípio aqui, sobre a questão do apego ao nosso ego, o nosso egocentrismo, que nos leva exatamente sobre as questões das negatividades. Por exemplo, acontece alguma coisa boa com uma pessoa X. Essa pessoa que ainda está não circuncidada no seu coração, ela ainda continua apegada à sua autoindulgência, ou seja, ela eu sou o coitadinho. Então ele vê alguma coisa boa acontecendo com alguém, ele já imediatamente diz, isso poderia acontecer comigo. Por que foi que aconteceu com aquela pessoa? Tinha que ser para mim, não para ela. Então, circuncidar a negatividade é podermos reconhecer os bens, as bênçãos que Deus desprende em favor das pessoas A, B ou C e nos alegrarmos com isto, que as pessoas estão sendo abençoadas pelo favor divino. Então, quando nós circuncidamos a negatividade, não damos lugar à negatividade, então você nem precisa pedir A ou B ou C para Deus. Ele se encarregará de o fazer deliberadamente. E ele nos dará mais do que nós precisamos, seja no campo espiritual, no campo físico, no campo financeiro e no campo material. Deus ele vai desprendendo bênçãos sobre bênçãos, porque nós circuncidamos a negatividade. Nós circuncidamos a carnalidade do nosso coração, que está empregado dentro das paixões, egoísmos, cobiças, ciúmes, inveja, e por aí afora vai. O carretel é grande, gente. Vai fazer a relação aí. É grande o carretel. Continuando, o nosso Rebbe ainda diz, é por isso que Deus prometeu completar o nosso processo de circuncisão espiritual.
esse aspecto da circuncisão somente se manifestará plenamente na era messiânica. Então veja bem, por que o nosso Rebbe fala que essa circuncisão do coração, ela será plena na era messiânica, nos dias de Mashiach? Para que ninguém chegue a dizer, bom, eu já estou no ponto certo, já está muito bom assim, eu estou satisfeito com essa minha circuncisão do meu coração, com a circuncisão da negatividade na minha vida. Eu já estou no ponto, no ápice. Eu não preciso de mais nada. Você já ouviu alguém falando assim? Não, eu não preciso de mais nada, não. Já está suficiente, está muito bom assim. Entendeu? Isto é arrogância. Falta de humildade. Então, antes que aconteça isso, então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele já dá, como líder máximo espiritual da nossa geração, ele já dá o recado, ó, só nos dias de Mashiach é que nós teremos a circuncisão completa, perfeita dos nossos corações. E qual é a mensagem que ele quer trazer com isso? Que nós não venhamos estacionar, que não venhamos parar na continuidade da circuncisão do nosso coração. Ou seja, no nosso dia a dia, nós precisamos vencer a nossa alma animal, as suas paixões, egoísmo, inveja, ciúmes, e por aí afora vai, ok? Então essa é a questão. Então circuncisão não é apenas um mandamento que é selado em nosso corpo físico. Através dele, todo judeu está conectado fisicamente e definitivamente a Deus, que é a circuncisão física, que todo judeu, menino, aos 8 dias tem a sua circuncisão, ok? Assim, nos é dado o poder para transcender nossos impulsos materiais e manifestar a nossa real natureza divina, né? Por isso que Deus fala que o povo judeu é a luz para as nações, justamente para que nós possamos, ombro a ombro com o povo judeu, termos a circuncisão do nosso coração, para que nós possamos, entre as nações, estarmos cada vez mais trazendo a presença divina, a luz divina, transformando esse mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, esse é o sentido de nós podermos realmente ter a circuncisão do coração, a circuncisão de toda e qualquer negatividade. Precisamos buscar cada dia sobre essa realidade em si, ok? Então, essa é a questão. Então, o pacto, né, da circuncisão que nós temos aqui na nossa aliá de hoje, né, principalmente a partir do versículo 9 do capítulo 17, vimos aí anteriormente que Deus fala para Avrão, né, que vai multiplicar os seus descendentes e eles herdarão a terra. E como é a promessa de Deus, que falou lá no versículo 28 do capítulo 16, né? 28, deixa eu ver aqui. Capítulo 15, né, melhor dizendo, capítulo 15 e verso 18. Deus fez uma aliança com Avrão e disse, né, eu dei esta terra a teus descendentes. Então está dizendo realmente que é uma promessa que Deus fez, né, para os descendentes, né, a teus descendentes, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, falando sobre as 10 nações, né? As 3 primeiras que são Edom, Moabe e Amon, né? As 3 primeiras cidades. Depois temos as outras 7 cidades que habitavam, as outras 7 nações, melhor dizendo, habitavam a terra prometida. Então estas 7 nações foram vencidas por Yehoshua, aquele que substituiu Moshe na condução do povo para entrar na terra prometida. Então a terra prometida, ela está aqui, Deus falando, eu dei esta terra aos seus descendentes. Então estes seriam expulsos realmente na batalha, na guerra, né? O vencedor é que ganha a posse da terra, e através disso daí, estas 7 nações, elas não têm e não ficaram, né, com o tempo, perdeu-se toda a sua descendência, ok? Então,
está bem nesse sentido. Quanto às 3 primeiras nações, que é Quenitas, Quenizitas, Cadmonitas, que é exatamente Edom, Moabe e Amon, essas 3 cidades elas serão posse nos dias de Mashiach. Então aí a terra de Israel ela vai se estender ainda mais a questão do seu território, ok? Então é para os dias de Mashiach. Então Deus já fala de forma bem categórica para Avram, até ali, que realmente a terra pertence aos seus descendentes. Eu dei. Então significa que é uma conquista que antes que aconteceu nos dias de Yehoshua, já era garantido a descendência de Avram, ok? E aí então nós entramos a partir do versículo 9 sobre a questão da circuncisão, que Deus fala a Avram, né? Deus diz a Avraham, né? Quanto a ti, tu deves, né, guardar minha aliança, tu e a tua semente através de suas gerações. Aqui, né, não era mais Avram, mas Avraham, que traz exatamente sobre a questão do o pai das nações, né? No próprio capítulo 17, a partir do versículo 1, né, em diante, nós temos aí a mudança do nome de Avram para Avraham. E por isso vem a circuncisão com Avraham aos 99 anos de idade, e Deus fala para ele, né, anda em minha presença e ser perfeito. E esta aliança que farei contigo, eu te multiplicarei em grande número. Né? Então Deus confirma essa aliança e também a descendência múltipla, né? Como as estrelas do céu, como o pó da terra, etc. e tal, né? Os grãos de areia e o pó da terra. Então, a multiplicidade da descendência de Avraham. E Avraham passa a ser, então, o pai das nações. Então, ele não é só o pai dos judeus, ele é o pai das nações também, o pai dos povos, certo? Então, nesse aspecto, nós vemos aqui os nossos mestres comentando sobre o pacto da circuncisão, que ela abrange 3 aspectos, o pacto da circuncisão. Primeiro, é uma das 613 mitzvot, como qualquer outra. Então, o primeiro aspecto é exatamente o quê? Faz parte dos 613 mandamentos. 613 mandamentos são mandamentos específicos para o judeu, que nasceu de uma mãe judia, ou aquele que fez a conversão obedecendo a verdadeira halahá. Por que falamos verdadeira halahá? Porque não podemos esquecer que nós estamos no mundo ainda sem a revelação do justo Mashiach, para coibir a injustiça e fazer cair por terra toda a injustiça e todo o mal, e seja justiça plena, porque tem muita, entre aspas, conversão a estilo pirata, né? Então tem que tomar cuidado aí a procedência. 613 mandamentos específicos para o povo judeu, entre eles a circuncisão. Para os meninos nascidos de mães judias, e até o 8º dia tem a sua circuncisão, ou aquele que fez a conversão obedecendo a verdadeira halahá. O segundo aspecto representa a conexão integral, né, que é o pacto entre um judeu e Deus, porque Deus fala que esse pacto é um sinal entre mim e ti, né? É por isso que a circuncisão, ela, a partir de Avraham, ela tornou-se realmente algo presente, real, verdadeiro, e realmente a marca de um judeu para com o seu Deus, ok? Tanto é que em várias situações aí, entre elas, por exemplo, o período de Holocausto, né? Os homens judeus, eles, para confirmarem que eram judeus mesmos, né? Os inimigos, os opressores, né? Os lobos, né? Eles viam lá se ele era circuncidado ou não, né? E a circuncisão é um sinal na carne, não tem como negar. Ah, eu não sou judeu, mas você está circuncidado, né? A circuncisão, ela é mais profunda do que a cirurgia da fimose, né? Tem a cirurgia da fimose, muitas vezes as pessoas confundem.
a cirurgia da fimose com circuncisão, né? A circuncisão ela é mais profunda, ela vai tirar a carne em volta do prepúcio de forma mais profunda, né? Não é simplesmente, né, liberar a fimose, né? Tirar a fimose em si, né? É mais profundo a circuncisão. Então, isso significa exatamente uma conexão integral entre o judeu e Deus. E o terceiro aspecto representa a conexão intrínseca que o judeu tem com Deus em virtude de ser judeu. Então, ele é judeu, ele tem a circuncisão, o sinal realmente entre ele e Deus da circuncisão. Então essa conexão intrínseca é entre o judeu e Deus. Então, mais uma vez, nós temos aqui exatamente a questão da circuncisão, é uma característica 100% judaica, né? O não-judeu, o Benei Noa, não tem a obrigação de fazer circuncisão, a Brit Milá. Se ele deseja fazer, ele precisa procurar o seu rabino para poder ter a devida orientação se deve ou não fazer, certo? Então, o Benei Noa diz, bom, eu não vou fazer a circuncisão porque eu tenho medo que não sei o que lá. Tudo bem, não tem problema algum. Você não vai perder as bênçãos divinas por causa disso, ok? O nosso serviço a Hashem, ele realmente nos conecta com Deus e Deus aceita a nossa conexão com ele, tá bom? Esse terceiro aspecto da circuncisão, que é a conexão intrínseca, né, entre um judeu e com Deus, em virtude de simplesmente ele ser judeu, né? Então, dentro desse aspecto aqui, esse terceiro aspecto, que começou com Avraham, Avino, nosso pai Abraão, pois ele foi o primeiro judeu de quem descendem todos os outros, e ele estabeleceu um pacto com Deus. Os outros dois aspectos que nós vimos aí representam um desenvolvimento adicional do pacto inicial firmado na outorga da Torá, ok? Então, para o judeu, vem se concretizar essa conexão intrínseca na realização do aspecto da circuncisão, a Brit Milá, ok? Nesse sentido aqui, os nossos mestres, entre eles Rashi, ele fala da seguinte forma: para que um pai permita que esse ato doloroso seja executado, né, em seu filho, ele precisa desconsiderar seus próprios sentimentos e revelar dentro de si o verdadeiro e inabalável compromisso com Deus que existe dentro de todo judeu, né? Então vejam bem, o pai pegar o seu menino de 8 dias e levar para fazer a Brit Milá é realmente um ato doloroso. E ele precisa realmente renunciar os seus próprios sentimentos para se conectar mais ainda no pacto com Deus, para que o seu menino, o seu filho, possa entrar também no mesmo pacto. Então aí é uma autoanulação, né? Um autossacrifício para que o filho, mesmo apesar da dor, possa estar realmente entrando no pacto, na Brit Milá, no pacto com Deus. Então, isso realmente é algo que está inerente, um compromisso com Deus, de fato, em cada judeu, sem sombra de dúvidas. Ainda, né, dentro do capítulo 17, nós temos aí Deus que muda o nome de Sarai. Ele é mudado e ela recebe a promessa realmente de ter um filho, né? Então vejam bem, segundo Rashi, né, Sarai, que antes era um nome, né, tinha um Yud no final, significa minha princesa. Então Sarai, com a letra Yud do alfabeto hebraico, esse Yud ele está caracterizado com a questão minha princesa, sugerindo que ela era uma princesa para mim, né? Então, de forma singular e particular. No caso específico, Avraham, né? Então, Avraham, ele falava para a esposa Sarai,
a minha princesa. Agora, Sará, ela perde o Iud, né, no seu nome, e ela acaba ganhando um rei. E a ausência, então, do Iud, agora, então, o nome de Sarai vai para Sará, e significa simplesmente, ela será princesa para toda a humanidade. Então, nós temos a mudança de Avram para Avraham, o pai das nações, certo? Então vamos dizer, ele é o pai das nações, ele é o rei das nações, por assim dizer, né? Agora, Sarai é minha princesa, então é minha princesa de forma particular, né? Então Deus muda Sarai para Sará e ela torna-se então a princesa para toda a humanidade. Então, tanto Avraham como Sará, eles permanecem realmente como, né, os pais do monoteísmo, do judaísmo em si, vamos dizer dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo não perde a conexão com as nações. Então, Sará, a princesa das nações, né, de toda a humanidade. Então ela era minha princesa, e geralmente a minha princesa ela tem uma ação mais recolhida, ela é mais restrita, não é, de estar ali na frente, né? Enquanto que Avraham, ele estava na frente, envolvido com os povos, certo? Envolvido com os povos. Tanto é que ele levava o monoteísmo para os povos, não somente para os seus da sua casa, mas para os povos. Por isso ele fazia a hospedaria, abrigava as pessoas e falava do monoteísmo para elas. E Sará, ela sempre sendo mais reservada, né, mais recatada, ela permanece como a princesa do povo judeu, a minha princesa, o povo judeu dizendo a minha princesa, mas ao mesmo tempo ela permanece, né, agora de uma visão mais ampla, agora ela se torna a princesa da humanidade, né? Então por isso Avraham Avinu, né, o nosso pai Abraão, junto com a esposa Sará, se tornam realmente os príncipes para toda a humanidade. Então esse é o comentário de Irache que traz para nós dentro desse aspecto aí. E no finzinho da nossa aliá, nós temos aí nos versos 23 a 27, onde fala sobre Avraham tomou o seu filho Ismael, né, que na época estava com 13 anos de idade, fez a Brit Milá, e Avraham, que aos 99 anos, ele fez a Brit Milá, né? E aí então, nesse mesmo dia, Avraham foi circuncidado, assim como seu filho Ismael, ok? Então nós temos aí esses aspectos da questão da Brit Milá. Ainda os nossos mestres do Hassidismo, eles trazem para nós essa questão da Brit Milá e nos falam da seguinte forma, né, dentro da Brit Milá e dentro da questão Sarai e Sará, né? Então, Sará significa princesa de toda a humanidade. O comentário de Irache traz isso daí e os sábios do Hassidismo confirmam. Enquanto Avraham se tornou um príncipe, mas o pai de inúmeras nações, como está profetizado ali atrás, 17, verso 5. Isso indica que Sará permaneceu mais afastada das nações do que Avraham, visto que uma princesa mantém-se mais apartada do povo, de forma mais recatada, enquanto que um pai, ele interage com os seus filhos, está no meio dos seus filhos, no meio do povo. Avraham estava mais conectado com as nações, era mais difícil para ele perceber a grandeza do caráter de Issaque, o seu filho judeu, né? Do que Ismael, o seu filho não judeu. Então nós temos aqui exatamente o que? Avraham, o pai dos judeus, e Avraham, o pai dos não judeus, representado aqui no caso
pelo Ismael, ok? Por isso, quando ele foi informado sobre o nascimento de Isaac, ele exclamou: se Ismael apenas temer ao Senhor, isso já será suficiente, conforme fala o verso 18, né? Aqui do capítulo 17, né? Então vejam bem, Abraão ele recebe a notícia do nascimento de Isaac, e ele se expressa segundo o ensinamento racídico, né? Ismael, se ele tão somente temer a Hashem, isso já me basta, né? Então, a visão de Abraão para com as nações. Exatamente essa mensagem, né, nesse sentido aqui, que o racidismo traz para nós dentro da Torá, a prece de Abraão a Deus em favor das nações. Por quê? Porque com o nascimento de Isaac, as coisas vão mudar um pouco, ou bastante, quem sabe, não é verdade? Ou seja, com o nascimento de Isaac, então Deus está realmente comprovando e confirmando para Abraão a aliança dele com o filho do seu, com a semente, né, da sua casa, ele e a esposa Sará. Então, Abraão, então ele sabe que agora terá judeus e não judeus pela frente. E os dois precisam do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nesse sentido, Abraão, ele está muito conectado com os não-judeus através de Ismael, né? Enquanto que Sará, né, que era uma princesa totalmente, né, à parte das nações do mundo, porque estava mais recatada, mais retraída, mais retirada, e agora ela realmente tinha aquela sensibilidade de poder chegar para Abraão, como nós vamos ver ali na frente, chegar para Abraão e dizer ao seu marido: manda Ismael embora, porque ele não é bom para o nosso filho, ele está influenciando o nosso filho de forma negativa, né? A princípio ele reluta, mas aí Deus confirma para ele: faça o que Sara te está dizendo, obedeça ao que Sara está dizendo. E ele mandou Ismael e a sua mãe embora, ok? E então ficou ali Isaac. Então, nesse sentido, a Torá está trazendo para nós que realmente as nações, elas vão precisar de fazer a sua labuta para retornar a uma conexão com Isaac, o filho da promessa, Israel. Então, as coisas não vêm assim, no estalar de dedos. Nós precisamos labutar, trabalhar. E você não pode se acomodar numa situação de preguiça, indiferença ou algo semelhante. Você precisa se esforçar. Então, dentro desse aspecto, né, vem a mensagem sobre a questão de não-judeu e judeu. Então, para andarmos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós precisamos labutar, nós precisamos realmente fazer as nossas conquistas dentro do aspecto buscar fazer parte cada dia mais da Torá, das 7 leis universais e as suas ramificações, o nosso serviço diário, bem como também a nossa techuvá constante retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, o serviço diário a Hashem, né, e a tzedakah, somando a tudo isso ao estudo da Torá, ok? Então, por isso, o nosso labutar, ele é precioso para Deus. Por quê? Porque é uma conexão muito próxima com Abraão. Então, vamos dizer assim, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Abraão está conosco, para que nós possamos dar continuidade ao seu grande legado, que é o quê? Levar às nações o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Levar realmente a crença no único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador.
Então nós não podemos deixar com que as marcas dos passos de Abraão Avinu se apaguem. Nós precisamos dar continuidade realmente ao seu caminhar, levando realmente o conhecimento do único Deus, ok? Então, nós temos aí essa questão e nós vamos agora para as palavras do Baal Shem Tov e as palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel concernente a essas situações que nós estamos vivenciando por aí nos últimos dias, a partir do dia 7 de outubro, ok? Baruch Hashem. Primeiramente, Baal Shem Tov, né, ele fala na sua explanação, ele diz, né, baseado nos adendos, né, de Kesser, dos seus escritos, Baal Shem Tov, né, no século 133, então Baal Shem Tov, ele exclama da seguinte forma: Deus ama cada judeu mais do que os pais amam o único filho nascido em sua velhice. Então, esse tópico aqui já chama a atenção desta realidade. Então, Baal Shem Tov, ele fala sobre essa questão dizendo: esse ensinamento aplica-se a todos os membros do povo judeu sem distinção. Mesmo a falha de um judeu em observar a Torá e os seus mandamentos não pode diminuir esse amor, pois ele está enraizado na própria essência do seu ser e de Deus. Não tem como um judeu se apartar realmente da sua essência judaica e do único Deus. Pode estar aí no meio das religiões, pode até ter entrado aí de cabeça no meio da idolatria, mas não tem como separá-lo de Deus, o único Deus, e dos seus mandamentos. Não tem como. Por assim dizer, né? A essência de todo judeu é sua alma, que é uma parte real de Deus vinda de cima. Isso define, de fato, a sua personalidade fundamental, como está escrito no Tânia, capítulo 2, ok? Então, o fracasso de uma pessoa em manifestar essa dimensão em sua vida real e conduta não afeta essa conexão essencial, ou seja, independe do nível espiritual de cada judeu. Ele pode ser um judeu não praticante, ele pode ser um judeu que caiu na idolatria, etc, etc e etc. Não tem como ele perder essa conexão 100% de Deus. O Deus da Torá, o Deus de Israel. Deus vai abrir oportunidades para que ele possa se voltar, né? Fazer o retorno realmente a Deus, né? O único Deus. As coisas acontecerão. Então, Maimônides, né, ele também comenta, Rambam, né, um judeu sempre continua sendo judeu e determina que todo judeu, mesmo um que protesta o contrário, quer fazer parte do povo judeu e deseja cumprir todas as mitzvot e separar-se do pecado, é apenas sua má inclinação que o força a fazer o contrário a isto. Então, mesmo que ele faça ao contrário, um judeu sempre continua sendo um judeu. Você pode ver aí na grande rede televisiva, tem vários artistas judeus. Eles cometem um monte de pecado, um monte de barbaridade, de pecado, ok? Idolatria, por exemplo, adultério, né? Relações proibitivas, idolatrias, eles praticam um monte. Só que na hora que bate o que aconteceu desta última vez, por exemplo, no dia 7 de outubro, né, vários integrantes da área artística, da grande mídia, apareceram por aí. Eu sou judeu e sou contra o terrorismo. Entendeu? Tem vários artistas ali que se apresentaram como eu sou judeu e sou contra o terrorismo, que teve muita gente que não sabia que ele era, que aquela pessoa, né? Ele não sabia, não imaginava que era uma pessoa judia. Descobriu agora. Por quê?
essa essência falou mais forte. Certo? Então é isso que quer dizer aqui, tanto Baal Shem Tov como o Tânia capítulo 2. Desculpa aí, gente. E também, né, o Mishneh Torah de Maimônides, em Irhot Girushin, capítulo 2, verso 20, falando sobre essa essência aí. Então, o que um judeu realmente deseja? Cumprir a vontade de Deus, ponto. Isso é uma realidade. Ele pode não ser praticante, pode estar na idolatria e companhia limitada, né? Tudo aquilo que é avesso à própria Torá, mas na sua essência, ele quer fazer a vontade de Deus. E quando ele comete as suas burradas, né? Faz a sua rebeldia, a sua desobediência a Hashem, nos seus mandamentos, ele sabe que está fazendo errado. Ele tem consciência disso. Porque a sua essência é judia. Então a consciência fala para ele: ei, bichão, tá vendo só? Tá violando a Torá, hein? E aí, como que fica isso? A alma divina não dá sossego para ele. E aí, mais uma na conta aí da negatividade? Quando que vai circuncidar a negatividade? Entendeu? É nesse sentido aí, ok? Então, Deus ama cada judeu como ele é, independente do seu nível espiritual. Por quê? Por causa do pacto que ele fez com Avraham Avinu. Por isso, amados, as pessoas precisam entender, quando se diz Deus é fiel, não é essa questão aí barata que as pessoas fazem uma faixinha e coloca aí no carro, coloca na oficina, coloca no estabelecimento comercial A, B ou C, coloca na carrocinha, né? Coloca aí nas redes sociais, né? Aquela questão, Deus é fiel, né? Se tornou até uma vulgaridade essa frase, Deus é fiel, por causa do estilo que é divulgado isto, de forma muito baixa, vil, sem sentido, sem aquela preciosidade espiritual realmente de dizer Deus é fiel. Então, isso daqui sim, Deus é fiel. Independe da posição espiritual de cada judeu. De forma realmente desprezível que ele pode agir, Deus continua fiel à sua palavra. Deus continua fiel ao seu pacto. Deus continua fiel a Avraham Avinu. Então nós precisamos compreender essa questão aí, né? Então aquela mesma questão, você vê lá na placa, na lataria de um veículo, né? Deus é fiel, me deu de presente esse carro. Aí passam uns dias ou um tempinho, aí a pessoa vende o presente de Deus, né? Então, quer dizer, cadê o presente de Deus aí? Tem que honrar o presente de Deus. Não é verdade? Então Deus é fiel. Eu sou fiel a Deus? Essa que é a resposta. Eu sou fiel, aliás, a pergunta, né? Deus é fiel, isso todo mundo sabe. Agora a pergunta correta é, eu sou fiel a Deus? É isso que nós precisamos saber responder de forma adequada. Há uma falha ainda mais fundamental na crítica à conduta do próximo. Por quê? Porque é inadequado menosprezar as virtudes daqueles do nosso povo, né? Próprio Levítico, capítulo 19, verso 18, diz: amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Você gosta de fazer críticas contra você mesmo? Você gosta que as pessoas venham, aliás, você gosta de se menosprezar? Você gosta que as pessoas cheguem até você e menosprezem você? Obviamente que não. Então é a mesma coisa, nós não podemos menosprezar quem quer que seja, porque nós não sabemos o amanhã.
O amanhã, essa pessoa que você está menosprezando hoje e falando um monte de barbaridade contra ela, amanhã ou depois ela resolve realmente servir a Deus e aí você vai ficar com cara de tacho. Entendeu? Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado. Então, Deus, independente de qualquer questão, Ele ama cada judeu. Então, faça por merecer o amor de Deus também em você. Ok? Então, é isso daí. Então, dessa forma, a falha ainda mais fundamental na crítica à conduta do próximo. Nenhuma pessoa tem o direito de julgar sobre o seu próximo. Por isso, Maimônides, ele escreve, né, no Mishnei Torá, Hirhot, né, Teshuvá, capítulo 3, verso 2. Então, Maimônides, ele fala da seguinte forma: o cálculo de pecado e mérito não é calculado com base no mero número de méritos e pecados, mas também com base em sua magnitude. Alguns méritos solitários podem superar muitos pecados. A pesagem dos pecados e méritos só pode ser realizado de acordo com a sabedoria de Deus onisciente. Somente Ele sabe como medir os méritos contra os pecados, né? Por isso que se diz assim, não tem como mentir para Deus. Você precisa ser muito tolo, ou muito jumento, ou burro mesmo, para querer mentir para Deus. Porque Deus, Ele conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Antes de podermos falar, Ele já sabe o que vamos falar. Antes de darmos um passo, Ele sabe que nós vamos dar um passo em direção A, B ou C. Então, realmente, não tem como enganar a Deus. E às vezes as pessoas elas entram numa colisão frontal contra Deus, né, achando que pode realmente enganar a Deus, né? E aí, então, o cálculo de pecados e méritos é de acordo com a sua magnitude. Então, depende o que acontece aí nessa situação. O peso do pecado, o peso dos méritos, né? E somente Deus, ele tem condições, de, como onisciente que ele é, de realmente analisar, avaliar e julgar cada um de nós realmente com um julgamento com grande sabedoria. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado em julgar o próximo, porque você pode estar trazendo sobre si, né, brasas de juízo. Pode algum mortal presumir ser capaz de avaliar o valor espiritual de seu colega, do seu próximo, de acordo com a sabedoria do Deus onisciente? Isso é particularmente verdadeiro na geração atual. Em nossos dias, um judeu cujo cumprimento dos mandamentos da Torá é imperfeito deve ser julgado com indulgência, de acordo com o princípio, né? De acordo com o princípio, no sentido de julgar justamente o próximo, né? Então Deus, ele toma cuidado de trazer um julgamento justo para com as pessoas. E é um aprendizado para nós, que nós precisamos tomar cuidado em julgarmos as pessoas de forma negativa, de forma de fofoca, diz que, blá, blá, blá e companhia limitada. Nós precisamos aprender que Deus, quando olha para nós, Ele olha para nós com favor. Ele olha para nós antes de olhar para o nosso pecado, nossa falha, nossa iniquidade. Ele olha primeiro pelos nossos méritos. Como que estão os nossos méritos? Eu faço os 5 níveis, procuro fazer da melhor forma possível. Techuvá, tefilá, prece diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais ou de Noa e as suas ramificações e a de Sedaká. Eu estou fazendo isso de forma correta? Junto com isso, eu não fico fazendo fofoca do meu próximo? Eu não fico levantando falso testemunha contra o meu próximo? Então isso só tende, caso eu faça, né, obedeça, isso só tende a aumentar os méritos.
E na hora de Deus ele pesar pecados e méritos, né? Quem que está diante dele para nos acusar? Satã, o anjo acusador, o anjo inimigo do povo, do ser humano. Satã não é inimigo de Deus, é um anjo que foi criado por Deus para fazer o seu papel de acusador contra nós, diante do trono. Então, como que nós vamos vencer esse anjo acusador, esse Satã? Nesses 5 níveis. E quando nós vamos à presença divina, nós não podemos ir como hipócritas, fingidos, falsos, cheios de fake news. Nós não podemos. Nós temos que ser autênticos e verdadeiros ao nosso Deus, ok? Então, por isso, é particularmente verdadeiro, né, realmente, nós vermos aí o peso da balança entre méritos e pecados, certo? Por isso, a Torá, aliás, isso é particularmente verdadeiro na geração atual, né, onde nós paramos. Em nossos dias, um judeu cujo cumprimento dos mandamentos da Torá é imperfeito, deve ser julgado com indulgência, de acordo com o princípio, né, realmente, é inocente. O princípio da inocência, né? Ou seja, o princípio de julgar as pessoas de forma correta. Então, por isso que nós não temos o poder da onisciência que Deus tem, nós não podemos julgar as pessoas. Por que ela fez isso ou aquilo? Essa questão você deixa com Deus, deixa Deus julgar. Ok? E na mesma proporção que nós medimos as pessoas, Deus vai nos medir. A mesma régua que nós medimos as pessoas, Deus vai nos medir com a mesma régua. Se nós somos, né, insensíveis para com o próximo, Deus vai se mostrar insensível com você. E aí as coisas vão ficar ruins, né? Outra questão aqui que nos traz, se então, embora pressionado pelas tensões de tempo e lugar, uma pessoa cumpre qualquer mitzvah. E é claro, todo judeu tem inúmeras mitzvot em seu crédito. Quão admirado e querido ele é na corte celestial, né? Exatamente, né? Na Mishnei Torah, Hirhut, né? Mamirim, capítulo 3 e verso 3 está estes dados aí, ok? Então aqui, nesse sentido, nós aprendemos que nós precisamos tomar cuidado em julgar. Eu não julgo. Você usa um termo diferente, mas é a mesma coisa que julgar. Você analisa as pessoas, critica as pessoas e ainda por cima fala dela para os outros, ainda comete fofoca. Então você precisa rever os seus conceitos. O nosso amado Baal Shem Tov, o nosso amado Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós a beleza inata de cada judeu e da Terra Santa. Então ele nos diz assim, primeiramente, né, o rabino do Rabad, né, aqueles responsáveis para retransmitir a sabedoria do Rebbe. Então ele faz uma introdução, né, dizendo a respeito do Rabi Menachem Mendel Schneerson, né, nos últimos dias, ao tentarmos, né, encontrar forças e conforto após a tragédia indescritível ocorrido na Terra Santa em Simchat Torah, no dia 7 de outubro passado, o rabino continua dizendo, muitos dos tópicos sobre os quais o Rebbe enfática e repetidamente falou, tornando-se oportunas para os tempos que estamos vivenciando e como fontes de conforto e inspiração. Neste momento turbulento, um tema que tem se apresentado com força é o incrível valor de cada judeu. Somos lembrados com tantas cenas de solidariedade e união, que estamos todos interconectados e o quanto cada um de nós é infinitamente valioso. De como este vínculo eterno e forte nos liga à nossa amada terra prometida por Deus, que é Israel. Nesse sentido, né, o rabino aqui ele traz uma
um ensinamento do Rebbe, né? Eu criei este povo para mim, eles devem relatar meu louvor, baseado em Isaías e Shayahu Hanavi, Isaías capítulo 43, verso 20, que tem esse versículo. Eu criei este povo para mim, eles devem relatar meu louvor. Então, cada judeu, homem, mulher e criança, em cada geração, em virtude de sua própria existência, expressa o louvor de Deus. Então, a presença do povo judeu hoje é um louvor a Deus, por causa do pacto abraâmico. Então, aquela historinha que você encontra em certos segmentos religiosos, que Deus, ele mudou de lado, né? Ele abandonou o povo judeu e pegou um outro povo para dizer que esse outro povo é a menina dos seus olhos, e patati patatá, e cheio de mimimi, e cheio de narrativas, né? Esquece isso daí, que é tudo narrativa, é tudo fake news. Deus, ele não é um homem para mentir, e muito menos para pular cerca, entendeu? Deus, ele não é traidor, não é adúltero, ele é fiel. Acabamos de falar agora de pouco, Deus é fiel, né? Então, você que diz que Deus é fiel, você precisa entender que a teologia da substituição é uma mentira. Te enganaram, e te enganaram por muito tempo, como também foi enganado por muito tempo, né? Em segmentos religiosos que nos desvirtuavam da verdade. Então, dentro desse escopo aí, nós temos esta realidade aqui, ok? A qualidade inata de todo judeu é a indivisibilidade da terra de Israel, ok? Então, por isso, né, baseado em Isaías 43, 20, né, o Rebbe dizia: eu criei este povo para mim, eles devem relatar o meu louvor. Cada judeu, homem, mulher ou criança, em cada geração, em virtude de sua própria existência, sobrevivência, né, o cordeiro no meio dos lobos, ou a ovelha no meio dos lobos, expressa exatamente o louvor a Deus. Não somente a alma de cada judeu é uma parte real de Deus, por assim dizer, mas também cada judeu, tal como existe neste mundo, nos dias que você está vivenciando, de corpo e alma, é uma criação divina única e um membro da nação de Deus. Ou seja, o povo judeu continua o povo escolhido de Deus, a noiva de Deus, a menina dos olhos de Deus, e não tem o que mudar isso, é uma realidade. Aí eu como que fico não judeu? Se você quer ter as mesmas bênçãos, você precisa vir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e seguir os passos ombro a ombro com o povo judeu, dentro das 7 leis universais, as 7 leis de Noa, né? E com orientação rabínica, fazendo alguma coisa mais que está dentro da própria Torá. Aí você está ombro a ombro, né, com o povo judeu, recebendo as mesmas bênçãos, né? E também os mesmos, ou quase os mesmos infortúnios, né? Então, é que nem acontece por aí, né? As pessoas falam que Deus mudou de time, né? Só que eles vivem buscando no chamado Antigo Testamento todas as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacob, todas as bênçãos, né, de Moshe, de David, todas as bênçãos de Salmos, que está tudo no chamado Antigo Testamento. É tudo conexão com o povo judeu. Entendeu? Então essa é a questão. Por isso, né, o nosso Rebbe, ele fala, isso se aplica a cada membro do povo judeu sem distinção, independente do nível espiritual de cada um deles. Somos uma nação compartilhando uma igualdade fundamental, continua o Rebbe dizendo. Independentemente dos nossos diferentes níveis espirituais, isso se aplica até mesmo aos judeus que, atualmente, não observam a vontade de Deus expressa na Torá, pois, conforme ensinam os nossos sábios,
Um judeu, mesmo que peque, permanece um judeu. Além disso, o desejo inato de todo judeu, mesmo aquele que não é praticante, pode, por ter nascido, melhor dizendo, de mãe judia ou se convertido de acordo com a halahá, é servir a Deus através da Torá e os seus mandamentos. Não tem outra regra de fé e prática. O que inventaram por aí afora vai e dizem, esta é a regra de fé e prática, também é outro fake news. Além disso, o desejo inato de todo judeu, mesmo aquele que não é praticante, certo? É, de fato, servir a Deus cada vez melhor. E ele vai aprendendo isso no seu dia a dia. Se ele não fizer isso, é apenas porque sua inclinação para o mal o força a agir de outra forma, né? Obviamente, Deus vai trabalhar com aquela vida para que ele possa convergir para os dias dos seus antepassados. Ao longo dos séculos, esse desejo essencial foi revelado por muitos judeus, mesmo aqueles que não eram praticantes, que realmente sacrificaram suas vidas para santificar o nome de Deus, né? Entre outros aspectos, aí, santificar o nome de Deus, nós estamos vendo aí, né, de todas as nações da face da terra, judeus estão saindo destas nações indo para Israel, para somar junto com as forças de defesa de Israel, para realmente defender a terra prometida e o povo. Outros tantos estão se dirigindo para Israel para poder auxiliar aos feridos, etc. e tal. Então o povo judeu está mais unido do que nunca. E é por isso que realmente Mashiach está aí às portas para se revelar a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então por isso, amados, né? Embora durante muito tempo tenha sido um cordeiro entre 70 lobos, a nação judaica perdurou ao longo da história, enquanto nações maiores e mais poderosas desapareceram. Isso não é resultado de quaisquer fatores sociopolíticos, mas é antes uma expressão aberta, declarada, visível da ação do próprio Deus em favor do povo judeu. Em particular, isso aplica-se hoje, apenas uma geração após o terrível Holocausto, que ameaçou aniquilar completamente o povo judeu. O fato de o nosso povo, independentemente do seu nível espiritual, continuar a existir atualmente, revela a presença de Deus em nosso mundo. Ou seja, a presença judaica hoje no mundo é, de fato, a presença de Deus no mundo. E como nos falou, né, o nosso Rebbe Menahem Mendel, todos os não-judeus que abandonaram tudo para poder vir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão somando com o povo judeu em transformar este mundo para ser a moradia de Deus, em levar as pessoas, aos povos e às nações realmente a única verdade que liberta, a Torá. Então esses estão trabalhando ombro a ombro com o povo judeu, certo? Então, em particular, isso aplica-se hoje, né, diante dessa situação que nós estamos vivenciando. Então, esses conceitos devem afetar a maneira pela qual abordamos os nossos companheiros, judeus e não judeus. Criticá-los ou falar desfavoravelmente sobre eles é nada menos que fazer tais declarações contra o próprio Deus. Como diz, né, como está registrado em Zacarias capítulo 2, verso 12. O profeta, ele adverte que uma pessoa que ataca um judeu é como alguém que atinge diretamente Deus nos olhos, por assim dizer, visto que um rei não pode existir sem um povo. A apreciação de Deus como rei do mundo depende de seu povo, o povo judeu. E um ataque contra eles, o povo judeu, é um ataque contra o próprio Deus. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, né, todos aqueles que se levantam contra o povo judeu têm um acerto de contas junto a Deus. Não tem como escapar desse ajuste.
Entendeu? Então, por isso, amados, né, o povo judeu, ele é comparado ao rolo da Torá. E por ele ser comparado ao rolo da Torá, né, uma única mancha, como nós aprendemos dentro das escrituras da Torá, uma única mancha na folha ou no papiro em que é escrito, né, a Torá, o rolo de Torá, é totalmente cancelado, é desqualificado o rolo. Então, dessa forma, né, da mesma forma, desqualificar um único membro do povo judeu afeta o povo como um todo. Então, quando você fala mal de um judeu, você está falando mal de todo o povo judeu. E quando você fala mal de todo o povo judeu, você está falando mal de Deus. Você está, de fato, numa rebeldia ou rebelião contra Deus. E aí, como que fica a sua situação? Então, por isso, amados, né, a natureza essencial de qualquer entidade procura sempre expressar-se. Assim, a apreciação da natureza essencial de um judeu deve motivar esforços para que essa natureza seja realizada através do cumprimento da Torá e os seus mandamentos. Isso trará ao povo judeu não apenas benefícios espirituais, mas também fortalecerá sua posição no mundo, particularmente na terra de Israel. E o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele não para por aí com essas questões sobre a beleza inata de cada judeu e da Terra Santa. Porque ainda continua, né, o texto do nosso Rebbe dizendo o seguinte: assim como os judeus são o povo escolhido de Deus, a terra de Israel é a terra escolhida por Deus. É uma terra santa, dada como herança eterna para todo o povo judeu. Aos que vivem atualmente na terra, lá em Israel, e aos que vivem na diáspora, fora da terra de Israel. Os judeus que estão fora da terra de Israel, a terra de Israel é de fato a terra prometida para eles. De qualquer forma, ou de qualquer jeito, né? Ou seja ela da forma que for, por mais dolorida também que seja, vão retornar plenamente para a Eretz Israel. Então, o que aconteceu no dia 7 de outubro, agora, próximo passado, para trazer a unidade do povo e fazer com que muitos judeus retornem para a terra prometida. E, obviamente, isso vai acontecer muito mais além daquilo que já está acontecendo nos dias atuais. Então, assim como os judeus são o povo escolhido de Deus, a terra de Israel é a terra escolhida por Deus. E por ser escolhida por Deus, ela deve ser preservada contra toda e qualquer presença de idolatria. Por isso, no reinado de Mashiach, toda idolatria vai cair por terra. Manter a posse desta terra é o único caminho para a paz. Sucumbir à pressão para entregar qualquer parte dela apenas convidará a uma pressão adicional, enfraquecendo a segurança de todo o povo judeu e expondo o povo ao perigo. O governo em Eretz Israel deve seguir o caminho da paz, mas também deve compreender que o caminho para a paz depende da manutenção da posse de cada porção da terra que Deus concedeu ao povo judeu. Então, tudo dentro do seu limite. O nosso Rebbe diz assim, que o que foi dito, né, apresse a vinda de Mashiach, que conduzirá todo o povo judeu para a Eretz Israel, para a terra de Israel. Os nossos sábios declaram, no mês de Nissan, que foi a saída do Egito, nosso povo foi redimido. Em Nissan, eles serão redimidos por Mashiach. Então, a redenção realmente do povo judeu, ela está aí, diante dos nossos olhos. E Mashiach, o justo Mashiach, ele se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, amados, né, dentro de todo esse prisma, nós iniciamos a grande odisseia de Abraham,
E agora nós vamos para uma outra etapa da sua odisseia. E por isso nós precisamos ser fortes, determinados, precisamos ser luz, nós precisamos cada vez mais estarmos com a Torá em nosso intelecto, em nossos corações. Precisamos cada vez mais trazermos realmente a Torá, não somente em palavras, mas acima de tudo em ações, para que as pessoas procurem saber por que você é dessa forma diferente dos outros. Porque eu estou no Deus da Torá, eu sigo as orientações rabínicas, eu estou vivenciando a Torá no meu dia a dia. Então, por isso, seja forte, seja luz, seja de fato aquele que cumpre cada vez mais a vontade divina através desses 5 níveis que nós acabamos de falar. Então, com a graça de Hashem, né, um Shabbat Shalom, e aliás um Shavuot Tov, uma ótima separação do 7º dia para os 6 dias comuns, com muita alegria, muitas bênçãos, muita proteção, saúde, vigor, uma vida longa para servir a causa de Hashem, e que dentro desta vida longa, por assim dizer, que nós possamos contemplar a revelação do justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? A Havidalah, ela acontecerá hoje às 18h48, né? Às 18h48, vamos encerrar então o sagrado dia do Shabat e adentrarmos nos 6 dias comuns da semana. Shalom Shabbatov, até amanhã.